Josué capítulo de número 24, versículo 14, versículo de número 15. Vamos ler esses dois versículos. Irmãos, cuide bastante dos seus pastores, porque Deus não dá igreja a pastor, Deus dá pastores à igreja. Então o pastor é um presente de Deus para a igreja. E eu que já dirigi congregação, eu sei da dificuldade e da entrega que tem que ser. Senão não flui. Então apoie seus pastores, ore por eles e se disponha sempre a ajudar, porque eles estão lá intercedendo, orando, buscando a Deus em favor da sua vida. Todos acharam aí? Josué capítulo 24, versículo 14 e 15, que diz assim: Agora, pois, temei o Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servireis. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estão da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Pai, aqui está a tua igreja, Senhor, aqui estamos nós, Senhor. Necessitados, ó Deus, de ouvir a tua palavra mais uma vez, Senhor, de sentir a presença do teu Espírito Santo, Deus. Venha testificar essa palavra aos nossos corações e venha me usar, Senhor, para que a tua palavra, Senhor, inspirada, Senhor Deus, ache direção na vida dessas pessoas, ó Pai, principalmente na minha, Senhor, que sou dependente, Pai. Fica conosco, que todo inimigo, Pai, contra a tua palavra nessa noite seja repreendido, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, os irmãos. Irmãos, esse tema de família é um tema bastante importante, porque a família é a base da igreja, sempre foi. A igreja é constituída de família. E Deus, desde sempre, Ele tratou primeiro com as famílias, né? Deus instituiu a primeira família, e assim, tendo uma família estruturada, nós temos uma igreja estruturada. A família destruída, a igreja também vai ter dificuldade de se tornar estruturada. E quando nós olhamos para Josué, o grande líder à sua época, um homem que teve a incumbência de liderar aquela nação depois de Moisés. Nós sabemos que quando Deus livra aquele povo do Egito através da vida de Moisés, Josué é um daqueles que está no meio daquele povo, que saiu da escravidão, que está peregrinando pelo deserto e que tem destino à terra prometida. Olhando para a vida de Josué, nós vamos perceber que Josué é alguém que acreditou nas promessas de Deus. Desde sempre, quando Moisés envia os espias à terra prometida, Josué e Caleb, eles olham para a terra, percebem que tem gigante, mas acreditam que Deus é capaz de dar vitória para eles. Eles acreditam na promessa de Deus, no projeto de Deus, e acreditam na força de Deus para lhes dar a terra prometida. Josué é alguém que aprendeu com Moisés as maiores lições que poderia adquirir para dar sequência à liderança de Israel. Portanto, Josué é alguém que aprendeu talvez com o maior líder do Velho Testamento. E quando Moisés morre, o Senhor fala com Josué, e o Senhor convoca Josué, acreditando em Josué e dando para ele essa missão de liderar aquela nação de Israel.
E quando a gente olha para a vida de Josué, nós percebemos que desde o início Josué já tinha atitudes que demonstravam que ele era um jovem forte, que ele era um homem preparado, que ele era um homem que se diferenciava dentre aqueles da sua época. E se não fosse assim, Deus não havia escolhido ele para tal missão. Portanto, nós podemos dizer que Josué foi um líder forte, que Josué liderou com muita fortaleza aquela nação de Israel. Nós olhando para a vida de Josué, toda a sua trajetória, e esse livro que tem por título o seu nome, nós vamos ver as batalhas que Josué liderou o povo e que Deus deu vitória para eles. E quando nós vemos o capítulo de número 24, nós vemos Josué cumprindo a sua missão, cumprindo a sua trajetória de liderança, e agora chegando no final da sua vida. E ele vai fazer uma reunião, e ele vai convidar os líderes de Israel, ele vai convocar os principais para uma reunião, para um acerto de contas, vai convocar uma assembleia geral. E nesse capítulo 24, os primeiros versículos, Josué vai fazer menção de tudo que Deus havia feito pelo povo, e ele vai trazendo desde a época de Abraão, em que o pai de Abraão era idólatra, e Deus tira Abraão daquela terra. Deus faz uma promessa a Abraão, e Deus cuida de Abraão, e o povo de Deus entra na terra, entra no Egito, e Deus tem um cuidado com eles lá dentro do Egito, e Deus tira eles, protege eles contra os faraó, faz os carros do faraó e os seus guerreiros morrerem naquele mar vermelho quando ele se abre para Israel, ele se fecha para faraó. E Deus cuida daquele povo no deserto, e todo o cuidado de Deus, e tudo aquilo que Deus já havia feito pelo povo, pelos seus antepassados, agora Josué está trazendo em evidência a memória daqueles líderes, daqueles homens que estão ouvindo ele naquela assembleia. E essa convocação de Josué tem um objetivo, porque Deus queria falar com o povo, e Deus está usando Josué para demonstrar para o povo que não há razões para o povo retroceder, ou para o povo cochear em seu pensamento, ou para o povo se curvar diante de outros deuses, ou para o povo abandonar Deus e servir aos deuses daquela terra. E Josué, esse grande líder, esse líder forte, ele tem algumas lições a nos ensinar. Nós que guerreamos pela nossa família, como Josué guerreou pela sua família. Nós que exercemos papel de liderança dentro da nossa casa, como Josué também exerceu a sua época. Existem lições importantes que nós vamos extrair aqui da vida de Josué e de como nós podemos nos tornar líderes fortes, porque o tema dessa campanha é a minha família no altar de Deus. Mas se não há liderança forte, a família se prejudica. Não há também família no altar. Se não há uma liderança resistente, a família acaba desmoronando. Se não há liderança fortalecida, não há família resistente. E se não há família resistente, se não há família forte, a igreja fica comprometida. É por isso que nós que estamos aqui nessa noite precisamos nos tornar líderes fortes. E se já somos, precisamos nos fortalecer cada vez mais, porque o nosso adversário, ele está nos rodeando, como diz a Bíblia, bramando em nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Mas o anjo do Senhor está em nosso redor, nos guardando, nos livrando do nosso adversário. É por isso que estamos aqui nessa noite, porque se o mundo espiritual fosse descoberto diante dos nossos olhos materiais, talvez muitos de nós desistiríamos por ver a intenção do adversário em destruir a minha vida, em destruir a tua vida, em sujar a tua história, em roubar a tua família, em destruir aquilo que Deus já proporcionou para você. É por isso que Deus, Ele nos dá livramento, e muitas das vezes nós nem percebemos.
E é por isso que quando nós dobramos o nosso joelho, mesmo sem perceber tanto livramento que Deus nos deu, nós precisamos agradecer até pelos livramentos que nós não vimos, mas temos certeza e tenha certeza que Ele te guarda, que Ele te livra, que Ele te protege, que Ele está em teu redor, te guardando, te livrando, porque se não fosse as mãos de Deus, nós já teríamos sido tragados pelo nosso adversário. E é tão real isso que a própria ciência já pode constatar que na matéria humana, no corpo humano, existe uma partícula de espiritualidade. Já pode perceber, isso é a presença de Deus que habita, ou seja, que gera fôlego, que gera cuidado até naqueles que não estão ainda aqui dentro, naqueles que ainda não fazem parte da família salva de Cristo. Mas se não fosse a ação de Deus guardando toda a humanidade, nós seríamos totalmente devastados pelo nosso adversário. Então Deus está em todos os lugares, Deus está entre nós, Ele está em nós. Não é que quando a gente dobra o joelho, nossa oração passa do céu, chega até o terceiro céu, Deus se levanta para agir. Não é assim. É que às vezes até você não consegue orar, dobrar o teu joelho, mas o Espírito Santo está do teu lado intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. Até quando a gente não consegue orar, sabe o que sustenta a gente quando a gente está fraco? Não é porque nós temos reservas com Deus, não. É porque o Espírito Santo não nos abandona. É porque Deus é porque Deus nos rodeia, Ele nos cerca, Ele nos protege, Ele nos fortalece. Então perceba que momentos que você já pensou em desistir, você não desistiu. Que já teve um momento que você olhou e falou assim: você não sabe o que eu estou fazendo aqui na igreja. É o Espírito Santo quem te carrega, quem te conduz, quem mostra para você que Ele não desiste de você. Porque se dependesse de nós já estávamos falidos. Mas Ele investiu, acreditou no projeto sobre a tua vida, e Ele vai com você até o fim. É esse Deus que era com Josué em toda a sua trajetória de vida. É esse Deus que te guarda e te protege. E Josué foi um líder forte. E a primeira coisa que nós podemos aprender com Josué é que um líder forte não gera família fraca. Um líder forte não gera família fraca. Por quê? Porque o líder forte, ele está atento aos inimigos da sua época. Ele está atento às fragilidades que possa haver na sua família. Ele está atento nas tendências que podem roubar a comunhão familiar. Ele está atento aos inimigos que tentam sorrateiramente entrar dentro da sua casa. Precisamos estar atentos com as ciladas que o nosso adversário trama contra nossas vidas e contra a nossa família. Naquela época, como havia disputa territorial, as cidades eram fortalecidas com muralhas, para que o adversário não viesse entrar com facilidade e destruir as cidades, e saquear as cidades, e matar as pessoas. Então os líderes, lembra de Jericó? Uma muralha intransponível, que não poderia ser atravessada, que não poderia ser destruída com mãos humanas. Era assim que os líderes de Jericó protegiam a cidade, porque sabiam que se estivessem vulneráveis, poderiam ser destruídas. Nós, como líderes, como os pais, mães, precisamos estar atentos à nossa época. Quais são os inimigos da nossa família? O que é que tenta roubar a paz dentro da nossa casa? O que tenta roubar a comunhão dentro do nosso lar? Precisamos estar atentos com aquilo que os nossos filhos estão ouvindo, com aquilo que eles estão assistindo, com aquilo que eles veem na internet, com aquilo que o celular pode oferecer para eles. Precisamos monitorar a nossa família, nosso lar,
o nosso jardim. Precisamos cuidar dos nossos liderados. Precisamos saber o que os nossos olhos estão vendo, o que os nossos ouvidos estão ouvindo. Precisamos saber o que é, como é a forma que o adversário está tentando destruir a nossa família. Porque hoje em dia, na minha época de infância, nos anos 90, a gente não tinha celular, e acredito que muitos aqui eram dessa época. O primeiro celular que eu ganhei era um tijolão, um Nokia, tinha antena. Nem lembro a referência, mas era bem antiga. E a gente não tinha tanto acesso ao mundo virtual. As ferramentas que, se nós usarmos para o bem, é bênção. Mas também tem muita gente usando de forma errada, e que o adversário também tem entrado dentro dos lares através da rede social, através dos celulares, através do YouTube, através das coisas, das programações que passam na TV. É uma realidade isso. Então temos que estar atentos o que está nos tirando do foco, ou o que pode tirá-los do foco, ou o que pode comprometer a próxima geração. Porque nós vivemos em uma geração difícil. Vivemos em uma geração em que temos muitas igrejas, mas que em muitas delas não se tem uma estrutura bíblica, em que pessoas mudam facilmente de congregação, porque não gostou da pregação, não gostou do jeito do pastor, não gostou do jeito da pastora, não gostou da palavra que a liderança falou. Pessoas que não estão buscando compromisso com a palavra e com Deus, mas estão sendo desviadas e buscando líderes conforme as suas próprias consciências, como Paulo falou para Timóteo. Então temos que ver quais são os perigos que a nossa casa pode expor e que pode interferir no relacionamento da nossa família e do altar de Deus. Temos que refletir naquilo que pode prejudicar a nossa comunhão com o altar. Temos que perceber aquilo que pode roubar a nossa comunhão com Deus, porque o altar nunca pode sair de dentro da nossa casa. Precisamos preservar o altar. Lembra que no Antigo Testamento o altar, existia um altar do sacrifício, em que se colocava animais para serem oferecidos em holocausto, em forma tanto de perdão de pecados, como também em forma de glorificação a Deus, de adoração. Então do nosso altar tem que sair a adoração, tem que sair arrependimento de pecado. Do nosso altar não pode haver cinza, não pode haver sujeira. Temos que limpar o nosso altar para que Deus possa receber a nossa adoração. Era assim o serviço sacerdotal, todos os dias pela manhã, ao final da tarde o sacerdote ia limpar o seu altar, tirar aquelas brasas, tirar a cinza para poder oferecer um novo sacrifício, porque Deus não queria que o ambiente de adoração estivesse sujo. É por isso que muitas vezes tem pessoas que não têm mudança de vida, que vem para a igreja às vezes adora, mas que a presença de Deus não desce, ela não consegue seus objetivos espirituais, porque está faltando fazer a limpeza no seu altar. Mas quando tem altar limpo, a presença desce, oh glória, alabar a céu. Mas quando tem igreja com o altar limpo, a tua adoração não fica nesse teto, não, ela chega até o trono de Deus. Aonde tem pessoas com os altares limpos, quando você abre a sua boca para glorificar a Deus, Deus se alegra na tua adoração, lá no céu e está recebendo. Aí você está adorando e às vezes está chorando, como estava Ana sussurrando. O sacerdote disse: mulher, essa hora está de embriagada. Ela disse: não, a tua cela está atribulada, angustiada de espírito. Talvez ela estivesse dizendo: estou fazendo a minha última oração. E disse a Bíblia que a palavra, a boca dela só se mexia, mas o Espírito Santo que conhecia ano após ano, ela subindo ao altar, apesar da humilhação dentro de casa, apesar de ano após ano não conseguir a sua bênção ainda, lá estava Ana, guerreira, perseverante, e o Espírito Santo, conhecendo a intenção de Ana, apresentou
buscando ela a Deus, e mesmo com lá a palavras não saindo de dentro da sua boca, mas o Senhor sabia que ela precisava e enviou a bênção para ela. Sabe o que é isso? Um momento de cansaço. Pessoa que tem altar limpo na presença de Deus, você às vezes não consegue orar como gostaria, mas as promessas de Deus estão de pé, o Espírito Santo intercede. Deus abre os céus e a vitória vem, e a bênção vem, a porta se abre, e Deus te honra, porque altar que está limpo é campo de manifestação da presença de Deus. Então o altar precisa estar limpo. Precisamos cuidar do nosso altar e saber os perigos que a nossa família se expõe, porque líder forte não gera família fraca. Segundo ponto, nós aprendemos com Josué: líder forte não tem raízes rasas. As raízes do líder forte são profundas, não são raízes rasas que o derruba com qualquer vento. O líder forte, ele tem resistência. É como a palmeira, enverga para lá quando vem o vento, enverga para cá, o vento balança e ela vai e vem, mas quando o vento passa, ela permanece de pé na presença de Deus, porque tem raízes profundas. Mas o que gera raízes profundas? Josué tinha raízes profundas. Sabe o que gera raízes profundas? Experiências com Deus. Um líder forte precisa ter experiência. Tem um líder forte na Bíblia que não tinha experiência, mas que precisou passar pela prova para ter experiência e ser um líder forte. Jó. Lembra de Jó? Deus tira tudo de Jó: seus filhos, suas riquezas, suas propriedades e até a sua saúde. Mas Jó tinha altar limpo. O altar de Jó estava no lugar. É por isso que quando você está passando pelas brechas de Deus, pelos desertos de Deus, não significa que o teu altar está sujo. Significa que Deus quer criar raízes mais profundas na tua vida. Jó passa por todas as perdas e cria experiências com Deus. E no final do seu livro ele diz: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele estava dizendo: eu vinha falar do Senhor, mas agora, depois dessa experiência, eu sei quem o Senhor é da minha vida. E a gente só consegue ter experiência em momentos difíceis, em tempos de dificuldade, em desertos. Como foi que Moisés se aperfeiçoou em Deus? Foi no deserto. Como foi que aquele povo viu a água brotar da rocha? Foi no deserto. Como foi que aquele povo viu a água ser chovida dos céus, codornizes? Foi no deserto. Como foi que aquele povo viu brotar o maná, algo que nunca tinha acontecido na história? Foi no deserto. Como foi que Deus se revelou a Moisés? Foi no deserto. É no deserto que Deus cria raízes em você. É no deserto que você encontra a presença de Deus de uma forma como você não encontraria em outro solo. É no deserto que Deus te lapida. É no deserto que Deus te prepara para coisas maiores. Portanto, deserto é lugar de passagem. Não é lugar de morada, mas é lugar de passagem. E a escola de Deus para a tua vida é lá que você cria raízes. Porque líder tem que ter raízes, não líder fraco. Líder forte tem que ter raízes. E essas raízes vêm das experiências com Deus. Tenho certeza que você já tem muita experiência com Deus. Já passou por cada coisa e a mão de Deus te socorreu. Já passou por tanta luta e Deus te deu vitória. Já pensou tanto em desistir, mas hoje está aqui glorificando a Deus. Já passou por enfermidades, mas Deus te deu a cura. Já passou por escassez dentro da tua casa, mas Deus nunca deixou faltar nada para você, porque
Porque o salmista disse: fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Lembra que ele também cuidou de Elias. Quando Elias foi levado até o ribeiro, Deus estava lá cuidando de Elias, pão assado na brasa, e água tomava do ribeiro de Querite. Quando o ribeiro seca, Deus já prepara uma viúva para sustentar Elias. Por quê? Porque antes de Deus te colocar na adversidade, Ele já preparou o teu sustento lá. Então pode ir tranquilo, que você vai passar com Deus nessa dificuldade. Quando Deus prepara a prova, Ele já prepara também a sua aprovação. Lembra que dentro da fornalha foram lançados quantos? 3: Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas tinha um quarto homem lá dentro da fornalha. Aí quando o rei falou assim: não, tira esses meninos daí dentro da fornalha, tiraram os 3 de dentro da fornalha. Mas por que não tiraram o quarto homem? Porque o quarto homem jamais vai sair de lá. Ele sempre estará dentro da fornalha esperando eu ou você. Quando a gente cair lá dentro para Ele nos guardar também, então entenda que antes de Deus te levar para algum lugar, Ele já estará lá te esperando para te sustentar, para te aprovar, para te edificar, para te fortalecer e para dizer que Ele não te abandona. Líder forte não pode ter raízes rasas. Então, para nossa família estar no altar, é necessário também experiências com Deus. E a gente não pode murmurar na aprovação, porque é dela que vem a nossa aprovação, porque é dela que vem aquele refrigério que o salmista fala no Salmo de número 23. Deitar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, lava minha alma e refrigera meu coração, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. É Ele quem te sustenta, é Ele que te guarda. Mas é necessário ter luta, irmão. Está passando pela luta, fica tranquilo, faz parte do processo. Está passando pela dificuldade, eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a sua casa, eu não sei onde é a sua dor, eu não sei onde é a sua dificuldade, mas tenha certeza, se está difícil a coisa para você, Deus está no teu barco. Se está difícil a luta para você, é porque Deus está criando raízes profundas em você, porque Deus te chamou como líder dentro da tua casa. Líder precisa ter raízes bem aprofundadas em Deus. É por isso que, irmãos, nós precisamos honrar nossas lideranças, porque é Deus quem coloca e que tira. É Deus quem dá direção para colocar, para substituir. E é tudo feito com oração. É tudo na direção de Deus. Então, se você não concordar com o teu líder ou com a tua líder, mas respeita que ela está ali, que ele está ali porque Deus colocou. Não contenda com ela. Você não sabe as experiências que ele já travou com Deus, que ela já travou com Deus, e que deram o passaporte para que Deus pudesse colocar nessa posição. Então o líder precisa ter raízes profundas, senão não é líder forte. Líder forte não tem vida espiritual fraca. Líder forte não pode ter vida espiritual fraca. Josué, um homem que sempre foi dedicado às coisas de Deus, ele morreu nesse capítulo 24. É o capítulo também da partida de Josué. Depois que Deus usa Josué para falar com todo o povo naquela assembleia, e Josué também libera essas palavras do versículo 15 para o povo. É o momento que Josué está findando o seu ministério. E o que eu acho lindo, pastor, que é sério, na vida de um líder, é quando ele termina na presença de Deus, porque o final das coisas é melhor do que o começo delas. Não importa como você começa, importante como você vai terminar. Tem muita gente que começou voando, era para estar começando engateando, quis voar, não foi muito longe, teve que recomeçar. Tem muita gente que começou rastejando. Talvez alguém olhava e falava: não vai muito longe, não vai conseguir.
mas passou pelas metamorfoses da vida espiritual, e Deus deu asas e decolou na presença de Deus, e hoje está bem com Deus. Josué, com 110 anos, foi a idade que ele morreu. Josué continuava crente desde quando Deus tirou ele lá do Egito. Josué é um crente que tem vida espiritual forte. Josué é um crente que viu o rio se abrir. Josué é um líder que viu as muralhas caírem. Josué é um líder que travou muitas batalhas. Podemos dizer que Josué é um líder sangrento, sanguinário, porque naquela época se usava a espada para se ganhar batalhas. E Josué é dessa época em que, para se conquistar os territórios, tinha que desembanhar a espada e guerrear. Josué é um líder que andava na presença de Deus. Josué é um líder que se submeteu a Deus. Deus falou para ele: ser forte, anima-te, ser corajoso e anima-te. Não é isso que Deus falou para Josué? Coragem e ânimo eram duas coisas que precisariam ser produzidas dentro de Josué. Coragem e ânimo eram duas coisas que Deus estava dizendo: olha, eu vou ser com você, mas a coragem e o ânimo é você que vai ter que ter. Eu serei contigo. Esforça-te e tem bom ânimo. Aleluia. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Mas o ânimo de vir para a igreja é você que tem que ter. Se esforçar para cumprir os compromissos é você que tem que ter. O teu patrão não vai te buscar na porta da tua casa, nem ligar para você quando você perde o horário, talvez. É você que tem que ter um ânimo para trabalhar, que às vezes é difícil trabalhar com ânimo, né? Mas tem que trabalhar, tem que se esforçar. Às vezes, se não for no ânimo, mas vai no esforço. Se não der para estar animado, mas vai na coragem, vai na resistência, vai no esforço, mas vai dar, não desiste, não para. Seja como Josué, que acreditou na promessa, que creu que Deus era com ele, que creu que o Deus de Moisés continuava sendo o mesmo Deus que daria a vitória para ele, e foi vitorioso, e entrou na terra, e conquistou gigante, e derrubou muralhas, e foi vitorioso, cuidou da sua casa, e cuidou dos ministérios que Deus colocou na mão dele. Não desistiu. Tem dias que é difícil encontrar ânimo, tem dia que é difícil encontrar força, mas voltar atrás não é opção para cada um de nós que desejamos ter a nossa família no altar de Deus. A nossa meta é adiante, a nossa meta é ir à frente, a nossa meta é continuar lutando, porque o adversário não briga, não luta. Se tiver uma brecha, ele vai querer entrar, ele vai querer acabar com a tua família, ele vai querer acabar com a tua casa, mas em nome de Jesus, Satanás está derrotado, e você e a sua casa servirá ao Senhor, e o nome do Senhor será glorificado, e o altar de Deus jamais sairá da tua casa. Lá será o lugar de adoração, lá está lá para o céu, e aquele que está afastado vai estar glorificando com você lá. Vai lá para o céu, a tua casa será altar de oração, a tua casa será altar de glorificação, a tua casa será lugar de glorificação a Deus. Então vai se preparando, continua fechando a tua brecha e limpando o teu altar, porque vai ter culto de ação de alabar o céu, e lá no céu vai ter culto de ação de graça lá na tua casa, porque você vai sair dessa noite dizendo: eu sou um líder forte, e a minha casa, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não desista da sua casa, porque um líder forte não tem vida espiritual fraca. Você sabe que você é coluna na tua casa, e coluna é a parte estrutural mais importante de uma construção. E se o diabo atingir a coluna, ele derruba toda a construção, derruba toda a casa. É por isso que você tem que pegar essa posição de liderança que Deus te deu e dizer: eu sou um líder forte, eu sou uma líder forte, e se depender de mim,
a minha casa não vai cair, a minha casa não vai desmoronar, o meu casamento não vai acabar, as minhas crianças, os meus filhos não vão para o mundo da droga, não vão para o mundo do tráfico, não vai para o mundo do crime, não, serão servos de Deus, serão homens usados por Deus, serão mulheres guerreiras nas mãos de Deus. A tua casa deve servir ao Senhor. Você precisa estar fortalecido, porque o diabo não brinca. Diz que o diabo não, ele luta contra a nossa casa, contra nossos filhos, contra a nossa família. Você não sabe como é a guerra espiritual, mas se coloque sempre na posição de protetor, de líder espiritual. Cobre a tua casa com oração, cobre a tua família com oração, porque casa que está coberta com oração, existe a proteção de Deus. Deus está guardando. Diga: Deus, cuida do meu filho, coloque, derrama o teu sangue sobre a vida do meu filho, sobre a vida do meu marido, guarda ele no trabalho, guarda ele na rua, guarda ele na entrada, guarda ele na saída, coloca anjos para guardar, para proteger, e você vai ver que a tua família vai servir ao Senhor em unanimidade. E a última coisa que nós aprendemos de Josué é que um líder forte não fracassa no ministério familiar. Não adianta eu ser o melhor líder na igreja Se na minha casa não sou uma bênção. Não adianta às vezes eu priorizar a obra de Deus enquanto a minha família está destruída. A nossa família Tem que ser prioridade. Porque se a tua família está forte, O pastor não vai se preocupar com a igreja, porque ele sabe que terá uma igreja fortalecida. mas você precisa criar essa barreira, essa nuvem de oração, essa nuvem de testemunho, de intercessão dentro da tua casa, para que haja famílias fortes, para que a igreja não fique fraca. Não podemos fracassar no ministério familiar. Aí Josué chega no final da sua vida e ele diz para o povo: escolham a quem vocês Querem servir. Se é os deuses que estão do outro lado do rio, que vossos pais adoraram, se aos deuses dessa terra em que habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele está dizendo: a minha casa é prioridade. Vocês escolham o que vocês quiserem, mas a minha casa já fez a opção dela. A nossa opção é Jesus. A nossa casa servirá ao Senhor Jesus. pode escolher para onde, porque tem hora, pastor, com liberdade, com licença, tem hora que é difícil dessa liderança, e a gente tem que fazer assim: ó, pode escolher. Teve uma hora que Moisés, é meu maior líder do Velho Testamento, eu vou lá: Senhor, olha o povo que tu me deste aí. Teve uma hora que Deus quis acabar com o povo. Aí está Moisés: aí, não, Senhor, mas como é que o Senhor tira o povo do Egito e quer matar o povo? O que é que eles vão falar do Senhor? Porque é difícil lidar com gente. Como diz o ditado, cada cabeça é um mundo. Vem aqui louvar, Thaís, pra gente finalizar. Em nome de Jesus. Sobe aqui, Thaís. E Josué é alguém que priorizou a família dele. Aí passou Jessé começou jovem, foi olhar a terra é boa, trouxeram 2 ao cacho de uva. Imagina o tamanho do cacho de uva. E Josué, alguém que estava aos pés de Moisés, aprendendo, sendo formado. Aquele jovem que teve relacionamento com Deus, que aprendeu com Moisés, que era o grande líder na sua época, ele cresceu, amadureceu, criou família. E Josué, depois de todo o tempo, depois de tantos anos servindo a Deus, ele não perdeu a sua família. Depois de tanto tempo, tantos anos que se passaram, mas a família
família dele era prioridade. E aqui, irmãos, quando ela se prepara para louvar, Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que no âmbito familiar fracassou. Davi, um homem muito envolvido com os trâmites do seu ministério, do seu reinado, um homem que queria estar em toda a batalha, um homem de luta, um homem que dava a sua vida por Israel, mas que não conseguia estar com seus filhos quando era necessário, que não tomou atitude quando a sua filha foi estuprada, que não tomou atitude quando o irmão matou outro irmão, que fugiu quando seus filhos quis matar e roubar o seu trono. Davi, um homem guerreiro, ministerialmente, um líder a ser seguido, mas familiarmente fracassou. Não adianta ser um Davi na igreja e ser um Davi também em casa. Temos que ser Josué, que está honrando a Deus no ministério, mas que não deixa a sua família fracassar, que cuida do seu filho, que cuida do seu esposo, cuida da sua esposa, cuida da sua família. Seja o Josué. Deus te colocou no ministério, cuida do ministério que Deus te colocou, mas não deixa a tua família fracassar, não deixa a tua família ser destruída. Seja um líder que cuide da sua família, porque não vai valer você ser um líder forte se a tua família estiver fraca. Líder forte gera família forte. Líder forte prioriza a sua família. Líder forte não tem a sua família fracassada em virtude de um ministério. Davi fracassou no seu ministério, mas você está vendo a história de Davi, um exemplo a não ser seguido, e você não vai seguir o exemplo de Davi. Davi era ausente. Quando os filhos queriam falar com Davi, tinha que marcar reunião. Não podemos abandonar a comunhão familiar, o diálogo, porque enquanto você coloca o teu filho na internet, no celular, no computador, lá no quarto, e você vai assistir televisão, o diabo está investindo na vida dele. Líder forte não gera família fraca. Qual é a geração que nós vamos deixar para o futuro? Quais são os pastores, os evangelistas, os missionários, os obreiros, as obreiras que nós devemos deixar para a próxima geração? Precisamos ser líder forte para que nossa família esteja forte, e precisamos priorizar a família, que é o primeiro ministério que Deus te deu. Vem que louvar a Deus. Enquanto ela vai louvar aqui, irmãos, você quer fazer uma oração? Pastor Gessé, posso fazer uma oração? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar no nome de Jesus. Enquanto ela vai louvando, eu quero fazer uma oração por essa igreja. E eu queria que você agora focasse na tua família. Pense na tua família, naquela pessoa que você precisa que Deus faça uma obra na vida dele, na vida dela. Ou talvez toda a tua família está servindo a Deus hoje, mas coloca a tua família agora em oração também, para que Deus continue protegendo lá ao teu lado. Pode soltar o louvor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu coloco essa igreja, Pai, essas famílias, Pai, nas tuas mãos.